Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje mais uma aula importantíssima aí para o seu vestibular. O tema hoje é História do Brasil, mais precisamente a gente vai falar sobre o governo Collor, um governo historicamente considerado recente, mas que está começando a aparecer nos vestibulares com algumas relações importantes que a gente vai tratar aqui nessa videoaula. Tá pronto? Pega o lápis, pega a caneta e vamos lá! Pessoal, o Fernando Collor de Mello, ele é uma figura, claro, muito controversa na nossa política e que vai chegar ao poder nas eleições de 1989 e ele já tinha um histórico, né, dentro da política em Alagoas. O seu pai era senador, o senador Arnon de Mello, que na década de 60 assassinou um outro senador. Vai ser um tema para uma outra videoaula, a gente vai falar sobre isso. Uma figura muito influente, o pai do Fernando Collor, e o Fernando Collor havia sido governador de Alagoas na década de 80. Um governador com uma marca muito forte de combate à corrupção. Ele cria uma marca do chamado caçador de marajás, o caçador de funcionários públicos que não trabalhavam. E isso é colocado na mídia de maneira muito forte, muito presente, contribuindo para a construção do Fernando Collor como alguém que combateria a corrupção. As eleições de 1989 foram talvez a eleição mais disputada da história do Brasil, né? Foi a primeira eleição pós-regime militar e o Fernando Collor se apresentava como uma opção jovem, uma opção que propunha moralizar politicamente o país, e o Fernando Collor, ele começa a sua campanha investindo muito no marketing político. O Fernando Collor se apresentava como um candidato inovador. Então ele chamava a imprensa, caminhava com camisas com frases de efeito, pilotava aviões, ou seja, impressionava as pessoas com o vigor que ele tinha. E principalmente o combate à corrupção acaba atingindo muito a classe média. Ele passa no primeiro turno em primeiro e vai para o segundo turno contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Em debates bastante polêmicos, em que houve acusação contra alguns centros midiáticos que teriam manipulado os debates, mas o fato é que o Fernando Collor chega ao poder em 1990 e com um problema grandioso como a inflação que ultrapassava 1000% ao ano. E o Fernando Collor prometeu na campanha derrubar a inflação com um só tiro. Essas foram as palavras do Collor. E logo no início dos primeiros dias do governo, ele lança um plano econômico, o Plano Collor, e nesse plano ele confiscava as cadernetas de poupança. Você deve ter visto nos últimos dias no noticiário um acordo que a justiça acabou realizando entre as pessoas que poupavam na caderneta de poupança, entre os bancos. Isso aí remete ao período Collor, né? O Collor confiscou as cadernetas de poupança para tentar controlar a inflação, porque as pessoas deixavam o dinheiro na caderneta de poupança e tinham chamado overnight. O que é overnight? Você deixar um dinheiro num dia e no outro esse dinheiro se multiplicar devido aos altos índices de inflação. Só que quando ele congela a caderneta de poupança, milhares de pessoas ficam sem nenhum capital. Pessoas que tinham seu dinheiro no banco, muitas delas vão à falência, né? E a acusação contra o governo Collor é que algumas pessoas tiveram informações privilegiadas. Então isso já no começo do governo dele acaba causando grande oposição ao presidente da República. Ele também vai iniciar a era das privatizações. Ele vai começar a privatizar as estatais e facilitar a entrada de produtos importados. O Fernando Collor também, a partir de 1991 para 1992, vai sofrer com muitas denúncias de corrupção. Ele, que era o caçador de marajás, acaba enfrentando denúncias amplas de corrupção, que passavam desde o seu tesoureiro, o tesoureiro da campanha, que era o Paulo César Farias, o PC Farias, que cobrou durante a campanha dinheiro de grandes empresas, empreiteiras, caixa 2, superfaturamento, né, na campanha, e essas denúncias foram feitas pelo próprio irmão dele, o Pedro Collor.
foi até uma revista de grande circulação e fez a denúncia contra o próprio irmão. E a partir daí iniciou-se uma investigação minuciosa, que passava desde a reforma dos jardins, onde o Fernando Collor morava enquanto ele era presidente, até a compra de um carro, né? Um carro que teria sido comprado com dinheiro ilegal. Aí Fernando Collor, que se viu colocado contra a parede, ele pediu o apoio da população. Em dado discurso, ele pediu para que as pessoas saíssem às ruas vestindo verde e amarelo, demonstrando apoio ao seu governo. E as pessoas, como uma forma de protesto, acabaram se vestindo não de verde e amarelo, se vestiram de preto e pintaram a cara sim de verde e amarelo e foram protestar contra o Fernando Collor. Isso se deu principalmente pelos estudantes. Os estudantes saíram às ruas para protestar e pedir o impeachment do presidente devido às denúncias de corrupção. Essas figuras ficaram conhecidas como os caras pintadas. Então, grandes manifestações contra o presidente Fernando Collor foram feitas, as denúncias se multiplicavam, foi aberto um processo no Congresso para investigar o presidente da República e, na votação no Congresso, votaram pela abertura, pelo afastamento do presidente da República. No julgamento final, o Fernando Collor, temendo perder os seus direitos políticos, acaba renunciando, mas o processo vai adiante, o impeachment é confirmado e o Fernando Collor ficou inelegível por 8 anos. Então, nesse momento que a gente está vivendo de grande instabilidade, pode ser que o vestibular cobre o governo Collor, pode ser que cobre o processo de impeachment, o contexto, enfim. Fica ligado, mais vídeos serão feitos e eu espero que você goste. Tudo bem? Um abraço, até mais!